Se você está com a sua Bíblia aí, por favor, abra ela no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 3, um texto que você conhece muito bem, conhece de cor. E eu sempre gosto em dias de festa, dia de batismo, como nós estamos vivendo e celebrando hoje, de lembrar os pontos mais básicos da nossa fé. Lembrar aquilo que nós corremos um sério risco de esquecer e termos prejuízo por conta disso. João capítulo 3, nós vamos ler do verso 16 até o verso 21. E se você achou, diga aí, achei. Algum peraí? Não? Ok, João capítulo 3, verso 16 ao 21, diz assim para nós: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos de maneira especial agora pela tua palavra, Pai. Ela que é a lâmpada para os nossos pés, ela que é a luz do nosso caminho, ela que guia e orienta a nossa vida e nos traz ao conhecimento, Pai, tudo aquilo que nós precisamos da parte do Senhor. E que nessa noite, ao olharmos para situações e para bênçãos da Tua Palavra, que são tão básicas da nossa fé, nós sejamos alimentados, supridos e animados pela Tua Palavra. Pai, nós somos povo do Senhor, diante da Palavra que é Tua também. Por isso, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu trabalhei alguns anos com a área de segurança do trabalho, e creio que eu já contei isso para vocês, mas nas estatísticas que nós tínhamos, pelo menos até 2019, os dados mostravam que os acidentes que eram levados a níveis, inclusive, de fatalidade, não eram acidentes tão graves ou, na verdade, por situações tão diferentes que alguém tinha que executar. Num contexto de fábrica, você tem equipamentos, era uma fábrica de vidro, então tinha forno, tinha empilhadeira, tinha um monte de coisa elétrica, e a gente às vezes pensava que os acidentes maiores aconteciam por movimentações nessas máquinas. Mas, na verdade, as estatísticas mostram para nós que os maiores acidentes que levavam à fatalidade não eram novas funções, novas atividades, mas eram sempre as atividades mais rotineiras que alguém podia fazer. Além do ambiente de fábrica, de trabalho, de máquinas, os acidentes domésticos que são graves e fatais, eles também não são desenvolvidos por tarefas novas, por coisas novas que a gente vai fazer, mas são pelas coisas mais rotineiras, que a gente esquece de dar a devida atenção. Então, um dado que era muito triste é que, na maioria das vezes que as pessoas se cortavam com profundidade, precisando de cirurgia e acidentes realmente graves, não é porque eles estavam usando a faca para fazer algo que era além da sua rotina. Mas, por exemplo, uma senhora de 55 anos que estava fazendo almoço para sua família, pegou a faca, foi cortar o alho em uma tábua, e ela, cortando, resolveu levantar a cabeça para olhar para a televisão, a faca escorregou e foi direto para o braço dela. Atividades comuns, simples, e que nos levam a ter algumas consequências extremamente graves. E talvez quando a gente olha para a nossa fé, existem coisas que são básicas, que são talvez de princípios tão simples para a nossa vida, e que parece que ao longo do tempo isso vai perdendo o sentido, ou vai perdendo a grandeza para nós.
E aí nós corremos muitos riscos em relação à nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo, porque aquilo que parecia ser tão básico, virou uma rotina tão grande, que parece que não faz mais diferença para nós. Quem aqui nunca ouviu aquela frase, Jesus te ama e eu também? Já ouviram? Já disseram para alguém, Deus te ama? Sim? Já disseram outras pessoas? Isso é uma novidade grande para você? Não. Na verdade, até aqueles que não creem no Senhor Jesus como Filho de Deus, acham que salvação é uma coisa besta e que a fé é coisa para gente tola, até mesmo esses sabem que Deus os ama, já ouviram alguém dizer que Deus ama eles. Mas isso não faz nenhuma diferença. Não muda nada, é a mesma coisa que você dar qualquer outra informação. E nós corremos o risco de, ao longo do tempo, na nossa caminhada cristã, entender que o amor de Deus por nós é uma informação que um dia nós recebemos. Alguém chegou e disse, Deus te ama, e a gente diz, que legal, que bom, eu sei que Deus me ama, a Bíblia diz que Deus me ama, eu creio que Deus me ama. João 3,16, o versículo mais conhecido do mundo, está na cabeça de todo mundo. Deus tanto amou o mundo que deu o seu único filho. É o amor de Deus depositado sobre a humanidade. E quando isso parece ser só mais uma informação, é aí que nós precisamos relembrar que o amor de Deus derramado sobre nós, derramado sobre a humanidade, sobre aqueles que se tornam filhos de Deus, não é só mais uma informação, ou não é um tipo de amor que a gente receba, como a gente pode dar a outra pessoa, ou receber de qualquer outra pessoa. Mas o amor de Deus por nós, meus irmãos, é incomparável. O amor de Deus por cada um de nós, por aqueles que confessam o seu nome, por aqueles que são alcançados pela graça, é um amor completamente incomparável, porque não existe outro igual. Não existe nada que esteja na mesma altura, no mesmo nível. Não existe amor, paixão, um sentimento de gostar de alguém que esteja no seu coração, que seja capaz de comparar ao amor de Deus por nós. E eu quero apresentar duas razões simples, que com certeza você conhece, mas que nós precisamos trazer à nossa memória. Está a fim de ouvir? Sim? O amor de Deus é incomparável porque, em primeiro lugar, ele é sacrificial. Um amor sacrificial. Na nossa compreensão daquilo que é fazer um sacrifício, talvez tenham muitas coisas que vêm à sua mente. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e pensamos em sacrifício, nós estamos falando do ato de alguém, de maneira completamente voluntária, abrir mão de algo que é extremamente importante em prol de outra pessoa. Fazer sacrifícios, em alguns momentos, é como a rotina dos pais. Que pai e mãe nunca fez um sacrifício pelo seu filho? Que pai ou mãe nunca deixou de comprar algo que queria, de ter uma comida específica, de fazer uma viagem, de usar o dinheiro para algo pessoal e abriu mão disso para dedicar esse dinheiro ou uma experiência ou um presente, alguma necessidade para um filho? Quantas vezes eu me lembro dos meus pais precisando comprar algumas coisas, mas quando viam que eu precisava também, dedicavam a prioridade para mim sem pensar duas vezes. Essa é uma forma de sacrifício também. É nós abrirmos mão de algo importante para nós, para dedicarmos na vida de outra pessoa. Mas, meus irmãos, uma coisa é nós fazermos o sacrifício sobre essas coisas, sobre bens, sobre experiências que são extremamente válidos e têm a sua importância, e em certa forma são de fato sacrificiais. Mas eu acho que você vai concordar comigo em pensar que não existe sacrifício que a gente faça que se compare a entregar um filho para outra pessoa. Não existe bem que a gente abra mão que pudesse se comparar a você entregar uma vida, a você pegar alguém e submetê-lo ao sofrimento, à morte de cruz extremamente sofrida e dolorosa.
E quando nós vemos a relação de Jesus, o Deus Filho, com o Deus Pai, nós percebemos que Jesus não foi simplesmente alguém que Deus criou para mandar ao mundo e dizer: morra em nome daqueles que precisam ser regenerados por mim. E simplesmente eu vou criar sem amor, sem afeto, sem parceria, sem proximidade, para que você vá e você morra simplesmente assim, sem nenhum tipo de sentimento. Eu cresci no interior e você sabe que muitas famílias acabam comprando leitões e vão naquele processo de engorda, né? Vão dando comida, vão alimentando, vão permitindo com que cresça, com que de fato engorde, para que daqui a pouco, numa festa, num Natal, no aniversário, o porquinho vai para o rolete. E aí você vê as crianças sofrendo porque pegavam amor pelos bichinhos, porque davam nome para os porquinhos, né? Crescia junto ali, e você vê a frieza dos pais ou dos avós que estavam criando os bichinhos, matando eles como se fossem absolutamente nada, como se fosse uma barata passando e eu piso em cima, porque aquele bichinho tinha um destino muito bem traçado. Era ser engordado para morrer, para servir de alimento. Simples assim. Já era o destino dele. E a vinda de Jesus ao mundo, quando ele decide em uma uniformidade, em uma harmonia com Deus Pai, com Deus Espírito, ser aquele que viria ao mundo para morrer no nosso lugar, ele já sabia que ia sofrer, ele sabia que iria morrer. Deus Pai sabia que aquele seu filho que estava sendo mandado iria morrer, mas diferente de um porco que vai para um rolete, a vinda de Jesus é de um filho extremamente amado, que sabia que ia morrer, que o seu pai sabia que ia morrer, mas ainda assim assume o preço do sacrifício, para que nós tivéssemos acesso ao próprio Pai. A palavra nos diz no livro de Romanos, que o sacrifício, a expiação pelos pecados, aquilo que iria apaziguar a ira de Deus em relação aos homens, que iria fazer com que os homens deixassem de ser inimigos para agora serem filhos de Deus, era o sacrifício do próprio Jesus. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O mesmo a quem Deus, quando viu o seu batismo, porque assim como o Kleber foi batizado hoje, Jesus também foi batizado, e Mateus capítulo 3 mostra isso para nós. Depois do batismo de Jesus, a voz de Deus ressoa sobre aquele ambiente, e Deus não diz: esse aí é o Jesus, aquele que eu mandei para morrer, e ele já vai morrer mesmo, então está tudo certo, ele fica lá, eu aqui, evita proximidade, evita sofrimento maior. Mas o que Deus diz quando vê Jesus saindo das águas, passando pelo batismo é: este aí que agora foi batizado, aquele que tem a minha essência, aquele que divide o dom divino comigo, este aí é o meu filho amado em quem eu tenho prazer nele. Em outros momentos nós vemos o próprio Deus dizendo que Jesus é aquele filho amado, aquele por quem ele tem carinho, aquele por quem ele tem um apreço, uma relação de amor de um pai para um filho, e é este filho que Deus decide entregar no nosso lugar. Meus irmãos, que tipo de amor se compara a isso? Que tipo de amor se compara a você abrir mão no nível mais profundo da relação de um pai para um filho, para dedicar a outra pessoa? Enquanto eu estava lendo esse texto durante a semana, me veio à mente, né? Jesus não era um filho rebelde, Jesus não era um filho que dava trabalho, Jesus não era um filho de uma linhagem de 20 filhos, e ele era o 20º, e se morresse não ia fazer falta nenhuma. Quando me veio a consciência de que ainda que seja um filho rebelde, ainda que seja um filho que dá trabalho, ainda que seja um no meio de 20 filhos, meus irmãos, quem teria coragem de entregar um filho assim a uma morte de cruz? Você percebe a profundidade do que é esse amor? O que custou esse amor? Porque, meus irmãos, para que nós tivéssemos vida, a vida de Cristo Jesus custou.
para que nós pudéssemos celebrar, e inclusive saber que se morrermos daqui a pouco, nós estaremos com o Senhor nos céus. É porque Cristo morreu antes, e Cristo não morreu por acidente, meus irmãos. Cristo morreu, fruto do amor de Deus, à humanidade que assumiu o sacrifício, assumiu o custo no nosso lugar. Meus irmãos, se a gente leva isso para o nosso coração, a nossa vida fica muito mais leve. Porque nós sabemos que ainda que a gente tenha problemas com pessoas próximas a nós, ainda que a gente tenha sofrimento, ainda que a gente tenha angústia, nós não estamos sozinhos. O Deus que entregou Cristo Jesus para morrer no nosso lugar, continua perto de nós, e o sacrifício dele continua válido, para que a gente tenha inclusive capacidade de arrependimento, de voltar atrás, de entender que nós podemos recomeçar a nossa vida com Cristo, de que nós podemos ter acesso a Deus, porque esse amor tão incomparável um dia nos encontrou, pecadores como nós somos, miseráveis como nós somos, e ainda assim decidiu morrer no nosso lugar. Esse amor é sacrificial, e esse amor também é completamente merecido. E isso é uma das coisas que desafia a lógica para nós. Nós conhecemos bem o versículo 16, mas os outros dois versículos são tão importantes quanto, e eu queria ler mais uma vez com você. Olha comigo, verso 17 e 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Às vezes a gente se acostuma com a ideia da morte de Cristo Jesus na cruz por nós, como se nós fôssemos todos bonitinhos, fofinhos de papai e de mamãe. Mamãe passou talquinho na gente, então a gente é mais especial do que os outros. E aí Jesus morreu no nosso lugar, mas a gente é tão especial que a gente mereceu a morte de Jesus. A gente é tão diferente da maioria que Jesus ter morrido no nosso lugar não foi um ato de amor, mas ele podia ter feito isso, porque eu sou tão legal que a eternidade no céu sem a minha pessoa seria completamente chata. O céu seria menos bonito se eu não estivesse lá, porque nós somos muito bons. A gente é legal, a gente é gente boa, a gente ajuda a mamãe e papai, a gente ama os filhos, a gente ama o marido e a esposa, a gente trabalha bonitinho, a gente é disciplinado nas coisas que nós temos a fazer. Sendo assim, Jesus morreu por mim muito bem. Que bom que Ele morreu por mim, porque Ele precisa muito de mim. E aí nós criamos na nossa mente, no nosso coração, o senso de que nós merecemos isso. E meus irmãos, isso vem de uma realidade muito próxima a nós. Se você tiver que presentear alguém, mas comprar um presente caro, uma coisa boa, em que você vai fazer um esforço para comprar, você entregaria esse presente para quem? Pensa aí. Para quem você levaria com muita alegria um presente desse? Para a esposa, para a mãe, para o filho? Porque no fundo nós olhamos para eles e nós sabemos que eles merecem. Esse senso de merecimento nós carregamos com a gente, porque eu duvido que nós iríamos fazer um esforço, e pensa em algo meio absurdo, em comprar um carro e chegar no presídio mais perto de nós e pensar, quem foi que cometeu o pior crime dentro desse presídio? Foi o fulano? Então tudo bem, eu trouxe um presente, um carro para ele. Você faria isso? De jeito nenhum. Você pegaria uma pessoa que trouxe sofrimento à sua vida e diria para ele, eu comprei um carro para você, porque você é especial. A gente não faria isso, meus irmãos. E na perspectiva bíblica, se tem uma coisa que nós não somos vistos por Deus sem a pessoa de Jesus, é sermos ótimas pessoas. É sermos aquele bonzinho, boazinha, aquele que por não cometer atrocidades, porque não rouba, porque não mata,
porque não trafica, porque não usa droga, eu mereço alguma coisa. Pelo contrário, meus irmãos, todos aqueles que nasceram do pecado, assim como cada um de nós nasceu, todos aqueles que foram aqueles por meio de quem Cristo Jesus morreu, se não estiverem em Cristo, são vistos como inimigos de Deus. E a ideia de inimigos é justamente de alguém que caminha contra a pessoa de Deus. Alguém que não quer saber das coisas de Deus. Aqueles a quem Paulo, na carta aos Filipenses, chama de inimigos da cruz de Cristo, porque olham para a obra de Deus, não veem absolutamente nada em especial. Aqueles que se voltaram contra Cristo, os nascidos de Adão, os filhos do pecado, aqueles que, querendo ou não, cometem pecado o tempo todo. E se você quer ver a realidade bíblica acontecendo, meus irmãos, observe uma realidade de 5 ou 10 crianças juntas. Porque talvez a gente possa dizer que os frutos de maldade que vêm a partir de nós fazemos por conta da criação que tivemos, por conta de traumas que nós tivemos, posturas ruins que nós temos porque nós fomos maltratados por outras pessoas, por conta do sofrimento, e nós nos abrigamos embaixo dessas coisas para dizer, eu só não sou melhor porque o mundo não foi melhor comigo. Ou como diz a música antiga, né? Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, e por isso eu sou rebelde. E por isso eu não sou uma boa pessoa. Mas quando você olha para um grupo de crianças reunidas, bebês de 2 ou 3 anos, você percebe que a maldade que existe no coração, meus irmãos, é muito anterior a sequer nós termos realidade do que é o mundo. Porque da mesma forma que uma criança de 2 anos não sabe filtrar as dificuldades da vida, ele também não aprenderia simplesmente por olhar o que é uma maldade, mas é algo que vem do coração das crianças, e é impressionante. A Lê, no primeiro ano de trabalho dela lá na escola, tinha 2 crianças, um menino e uma menina, 2 anos? 2 anos, 1 ano, cada um deles. E você sabe como é a escola municipal. Você não tem 5 criancinhas por sala. Você tem 20, 25, 30 crianças dentro da sala. E ela trabalhando com aquele monte de bebê junto. Um monte de bebê que se vê todos os dias. Mas tinham esses 2 específicos que quando eles se viam, alguma coisa voava na cabeça do outro. E era algo impressionante. Que um dia a Lê inclusive gravou para os pais verem, e eu vi. Que eles estão andando no meio da sala, passando pelos bebês, e tem um ou outro que eles dão um sorriso, né? Criam uma amizade, e quando a menina passando do outro lado da sala, olhou para trás e viu o menino lá atrás, ela pegou uma colher de pau, porque sim, colher de pau vira brinquedo na mão de criança na escola municipal, e ela pegou uma colher de pau, e saiu correndo, atravessou a sala, e deu uma colherada na cabeça do menino. E não passou muito tempo que esse menino, na hora que ele achou um brinquedo lá, não lembro qual que era, ele foi vendo ela e passando, rodeando a sala pelos cantos, foi atrás dela e tome brinquedo na cabeça dela. E essa briga entre os 2 durou o ano inteiro. E se a menina não tivesse saído da escola, eles iam estar se batendo até hoje. E aí você pergunta, da onde foi que eles tiraram esse olhar de raiva um para o outro? Porque não é porque é criança que deixa de ser raiva. Não é porque é criança que deixa de ser maldade muitas vezes. Da onde foi que tirou uma maldade dessa com 1 ano de idade? Essa raiva aflorada. E meus irmãos, esse é o espelho mais claro possível do que é o fruto do pecado sobre nós. Quando a palavra do Senhor diz que não há uma pessoa justa, ou seja, uma só pessoa sem pecado, sem maldade, sem coisa ruim no seu coração, não existe nenhum, nem mesmo os pequenos. E isso só acontece porque a nossa condição, enquanto ser humano, é nascer já pecador.
O pecado não se desenvolve, ele apenas piora o nível na medida em que a gente tem contato com ele. Então, quando o mundo vive de costas para Deus, não existe mais bonito ou menos bonito, não existe feio ou feia, todos nós somos igualmente pecadores, de modo em que não é aquele que não quer receber Jesus, que vai queimar no fogo do inferno do lado do capeta. Não é porque não se rendeu a Jesus, mas é porque o destino do mundo inteiro já é ir queimar no fogo do inferno, meu irmão. Aquilo que eu e você merecemos é ir para o inferno. Analise a sua vida, analise as suas escolhas, analise as suas obras, e pensa você com você mesmo, você se entregaria, ou você entregaria um filho seu para salvar você mesmo? Dificilmente, impossivelmente, se é que essa palavra existe, porque a nossa condição, queridos irmãos, já é ir queimar no fogo do inferno. E se Deus condenasse todos nós ao inferno, Ele estaria mais do que justo em fazer. O ato da vinda de Cristo para morrer no nosso lugar é o grito da graça de Deus, olhando para cada um de nós e dizendo: você não merece. Você não merece de jeito nenhum, mas ainda assim, eu entrego meu filho no seu lugar. Você não tem como alcançar, você não tem como pagar o preço pela vida eterna, você não tem como estar livre da condenação, mas eu não quero que você, inclusive, tenha como fazer. Eu entrego para você, de forma completamente merecida. E da mesma forma que a gente não entrega um presente para quem não merece, quando a gente recebe algo que a gente também não merece, nós ficamos profundamente constrangidos. Profundamente constrangidos. E eu confesso aqui mais um pecado para vocês, da minha infância para variar, né? Uma vez, eu dei uma burlada na minha nota de matemática e entreguei o boletim errado para o meu pai. Quem já fez isso, quer confessar o pecado aqui? Não é possível. Ah, aqui ó, tá surgindo. Achei que era só eu aqui, já ia ficar triste. Tem mais alguns. Aí Carlão também. Veio a prova de matemática, eu devia estar na 3ª ou 4ª série. E meus irmãos, se tem uma coisa que os meus pais nunca aceitaram na vida, era nota vermelha. Pelo contrário, quando eu tirava 8, meus pais olhavam para mim e diziam: é mais ou menos, né? Que quem tirou 8, tira 10. Então, na próxima prova, próximo semestre, melhora esse negócio. E isso rendeu até a minha formação da faculdade de teologia. Eu fui todo feliz mostrar a média para o meu pai no final do 1º ano, né? Pai, olha minhas notas aqui. E ele estava lá, 10, 9, 10, 9, 9, 10, 8. Meu pai olhou e falou: 8? Aí eu falei: pai, 8, né? Enfim, o nível de exigência com o estudo sempre foi muito grande. Então, quando eu dei uma vacilada na escola, e veio a nota com a professora lá trazendo, entregando na minha frente, eu só via X vermelho para todo lado, e a nota 3 no alto da folha, eu entrei em desespero. Falei: é hoje que eu morro. É hoje que meu pai acaba comigo. E o que eu fiz? Eu peguei a prova, dobrei, guardei dentro da mochila, cheguei em casa, esperei todo mundo ali não observar os meus movimentos, peguei uma caneta vermelha na sala de casa, e aquilo que era um 3 virou um 9, magicamente assim. Eu só fui e coloquei mais uma barriguinha no 3. E aí eu peguei a prova, achando que estava tudo bem. E meus irmãos, quando eu vi isso alguns anos depois, era tão ridículo a tentativa que eu tive de fazer um 9. Mas enfim, peguei a prova, cheguei: pai, mãe, tem a notícia para vocês, olha a minha prova aqui de matemática, e coloquei. Aí meu pai: que bom, olhou de um lado, olhou outra folha, falou: nossa filho, parabéns. Já que você tirou aqui a nota boa, você é que vai escolher onde nós vamos jantar para comemorar a sua nota. A hora que ele falou isso, já me deu um peso na consciência tão grande.
E meus irmãos, em parte a minha forma física é culpa dos meus pais. Porque eu sempre fui doido de pizza. Então a cada nota boa que eu tirava, eu tinha o direito de escolher pizza ou McDonald's. E eu ia sempre para pizza, né? Era exigência, mas tinha ali o seu lado bom também, né? E eu falei, não, eu quero a pizza lá do fulano. Ele, então nós vamos lá pegar a pizza do fulano. Eu falei, então tá bom, se troca que você vai comigo. E aí eu vi que ele entrou no carro, pegou minha prova e colocou no meu colo. Falou, segura aqui a prova. Eu falei, não, pai, para quê? Não, eu vou mostrar lá para o fulano que você tirou 9. Sua prova foi muito boa. Aí, chega na pizzaria, o cara olhou a prova, viu, parabéns, né? Então, você vai colher. E aí, naquela época, ele falou, eu vou dar a borda de catupiry de graça para você, por causa da sua prova aqui. Eu falei, meu Deus do céu. A hora que descobrirem esse negócio, eu vou morrer mais do que se eu tivesse entregado a nota ruim. Aí voltamos para casa com a pizza, sentamos na mesa, comemos, e deu um determinado momento que eu já não conseguia mais comer. E aí meu pai falou, filho, você quer contar alguma coisa para mim? Aí eu falei, depende. Aí depende do quê? De você não pegar o chinelo, né? Se você não pegar o chinelo, eu conto. Aí ele falou, não, tudo bem, conta para mim. Eu falei, pai, então, é que na verdade eu não tirei 9, eu tirei 3. E aí contei toda a história e mostrei para ele toda a questão. E aí ele trouxe ali um discurso que eu preferia ter apanhado do que ter escutado aquelas palavras do meu pai. Ele falou, filho, eu confiei tanto em você. E se você tivesse com dificuldade, o pai ia te ajudar. Eu esperava qualquer coisa de você, até uma nota vermelha, menos que você tentasse me enganar. Meus irmãos, a hora que eu ouvi aquele negócio, quase que eu peço chinelo. E aí meu pai falou, pode ir lá, vai lá para o seu quarto, pensa naquilo que você fez. E aí eu fui para o quarto, né? Voltei e pedi desculpa de novo. Aí ele falou, filho, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Você é tão burro para querer me enganar? Olha a sua prova aqui. Esse xizinho é certo ou errado? Errado. E esse Vzinho é o quê? É o certo. Ele falou, você está vendo que nem se você quisesse me enganar de uma forma mais bonita, não dá. Está aqui. Você só acertou 3, como é que você tirou 9? Eu falei, pai, errei. Aí eu, com a cabeça muito baixa, pus mais um pedaço de pizza no prato, abaixei a cabeça, e eu acho que foi a primeira vez na vida que eu comi um pedaço de pizza chorando e comendo aquela pizza, morrendo de remorso, mas sabendo que eu não merecia. Meus irmãos, quando nós recebemos algo que a gente não merece, é constrangedor, é muito constrangedor. Porque da mesma forma que nós queremos presentear aqueles que ao nosso olhar merecem receber alguma coisa, nós também queremos merecer receber as coisas que são boas. E quando nós nos deparamos com a realidade bíblica de quem nós somos enquanto homens e mulheres pecadoras, e um Deus santo, um Cristo Jesus que nunca pecou, que nunca cometeu nada que afrontasse a pessoa de Deus, é entregue no nosso lugar, ainda que a gente não mereça, não tem outra palavra a não ser graça de Deus sobre nós. A graça de Deus é esse favor imerecido, que nos faz não sermos mais inimigos, mas sermos vistos agora como filhos. É a graça de Deus que faz com que a gente saiba que não merece ter a vida eterna, mas que ainda assim a gente pode agradecer a Deus e dizer, Senhor, obrigado, porque Cristo Jesus morreu no meu lugar. É essa graça que faz a gente não viver a nossa vida toda nessa terra, sendo consumidos por remorso, mas trocar o remorso pela gratidão. Olhar para a obra de Cristo na cruz, e ao invés de nós termos a sensação ruim de que a gente deveria fazer alguma coisa, a nossa vida ser cheia de gratidão e dizer, Senhor, se não fosse o Senhor agir em meu favor, eu não teria o que fazer. Meus irmãos, esse incomparável amor do Senhor por nós, é aquilo que nos dá energia para que a gente viva bem, viva feliz, para que a gente passe pelos sofrimentos, para que a gente
viva com intensidade os momentos alegres, mas para que em todos os momentos da nossa vida, o nosso combustível que nos faz seguir adiante, é saber que Deus nos ama e Deus nos ama muito. É saber que esse amor que Ele dedicou sobre nós é incomparável e ainda que a gente não mereça, nós fomos o alvo do amor de Deus. E quando a gente tem todas essas informações, nós percebemos que a morte de Cristo Jesus na cruz por nós foi o maior ato de amor e de graça já visto na face da terra. E uma vez que nós somos alvos desse amor, se nós não compartilharmos esse amor do Senhor sobre nós estaremos cometendo o maior ato de loucura e egoísmo que alguém pode ter. Coisa boa a gente compartilha, a vida a gente precisa compartilhar, e saber que essa verdade mais básica, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. É a verdade que vai ser básica para o resto da nossa vida, mas vai continuar sendo extremamente real para o resto da nossa vida. E quando nós estivermos com o Senhor nos céus, nós vamos poder olhar para a face de Cristo Jesus, que eu não imagino como seja, mas quero muito ver. E olhar homens e mulheres que nós amamos, que já partiram, que também confessavam dessa mesma fé. De ver os grandes apóstolos que nós vemos na Bíblia, os grandes homens do Antigo Testamento, e quando nós olharmos para todos eles, e nós estaremos juntos, no mesmo lugar, nós poderemos ver o amor que alcançou a todos esses, chegou até mim. E porque chegou até mim, eu sou um filho amado, que ao invés de morrer, agora tem a vida para sempre. Que essa verdade seja gravada no seu coração. E que você não se esqueça, em qualquer momento da sua vida, dos melhores aos piores, Deus te amou tanto, que entregou o seu Filho, se sacrificou no seu lugar, de forma que você não merece, mas agora você é também herdeiro dessa vida que Ele propõe para nós. Amém?